Pois bem, vamos lá gravar o texto Câmara de São Paulo aprova a criação de cotas para emprego para ex-presidiários. Sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Baby Yoda. Vamos lá. A Prefeitura de São Paulo vai ser obrigada, por lei, a conceder cotas de empregos para ex-detentos. E você sabe quem vai pagar essa conta? É claro que vai ser o povo paulistano. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Foi aprovado na Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo um projeto de lei que prevê, dentre outras coisas, a criação de cotas de emprego para ex-presidiários. De acordo com o texto, os concursos públicos realizados pelo município precisam reservar 2% das vagas para este público. Além disso, as empresas que prestam serviço para a prefeitura precisam ter perto de 5. Além disso, as empresas que prestam serviço para a prefeitura precisam ter pelo menos 5% do seu quadro de funcionários preenchidos por ex-detentos. As regras não fazem distinção entre os órgãos públicos, então essa regra vale inclusive para os cargos de professor e profissionais da saúde. Esse projeto de lei foi proposto em 2017 por diversos nomes da Câmara de São Paulo, dentre eles os conhecidos Eduardo Suplicy e Sâmia Bonfim, que eram vereadores de São Paulo naquela época. O projeto foi aprovado no meio de um pacote composto por outras 50 propostas, a maioria relacionada a questões triviais como mudança de nomes de ruas. Basta saber se esse projeto foi de fato discutido entre os vereadores, ou se essa jabuticaba foi aprovada no atacado junto com as outras propostas. O projeto agora será enviado para a análise do prefeito Ricardo Nunes. É claro que essa situação levantou toda sorte de polêmica. Esse novo benefício concedido aos egressos do sistema prisional se soma a outros já bastante questionados, como o auxílio reclusão. A direita política, particularmente, sempre aponta para os problemas que decorrem desse tipo de lei. Além das repercussões econômicas, existem também os aspectos morais. Afinal de contas, pode-se considerar que esse tipo de lei será um incentivo a mais para a criminalidade. Isso porque, para empregar ex-presidiários, a Prefeitura de São Paulo está reduzindo o número de vagas para pessoas que nunca tiveram problemas com a justiça. Os argumentos conservadores são pertinentes, mas a esquerda progressista certamente vai afirmar que o objetivo dessa medida é nobre, deixando o espectro. É nobre por quê? Vai explicar mais aqui para frente? Porque facilitaria a ressocialização do ex-detento, evitando que ele acabe retornando para a vida de crimes. Mas deixando o aspecto político de lado, podemos nos perguntar: esse tipo de projeto de lei é errado do ponto de vista libertário? Bem, de acordo com a ética do libertarianismo, o próprio sistema carcerário é um erro em si. Esse sistema adotado no Brasil e em grande parte do mundo tem o pretenso objetivo de punir o criminoso e reduzir o número de delitos cometidos na sociedade. Naturalmente, todos sabemos que o Estado falhou miseravelmente nesse intento, e é por isso que um sistema carcerário como esse nunca seria adotado no Capistrão. Uma sociedade plenamente livre não teria um sistema de justiça coercitivo como existe atualmente. Diversas empresas privadas de segurança competiriam entre si e os indivíduos estariam livres para contratar o serviço de segurança que considerassem melhor. O mesmo se daria com a justiça, formada por tribunais privados que teriam a tarefa de resolver os eventuais atritos entre indivíduos. Porém, também as punições não podem ser coercitivas, e os sujeitos precisariam aceitar se submeter a elas de forma voluntária. Explicamos isso de forma mais abrangente no vídeo Como será a Justiça no Ancapistão, lá do canal Ancapsu Classic. O link está na descrição. Ainda assim, é pouco provável que um sistema de encarceramento fosse adotado de forma privada
numa sociedade livre, ainda que os criminosos se submetessem a isso de forma voluntária. Eu achei que ficou meio contraditório, porque antes falou que não poderia ter esse tipo de sistema no narcocapitalismo, agora falou que seria pouco provável. Está correto agora, tá? O anterior não, assim. Pode acontecer numa sociedade voluntária de você ter cadeia? Em tese pode, mas, enfim, é difícil. Mas beleza, não tá ruim não. Afinal de contas, esse é um método muito ineficiente de resolver o problema da criminalidade e de trazer reparação às vítimas. A maior parte dos crimes, se não todos, poderá ter como punição a mera restituição financeira e punição financeira também. Ela seria muito mais rápida, simples, fácil de ser aceita pelas partes e trará uma reparação real às vítimas. O mercado sempre busca soluções mais eficientes para todas as partes envolvidas, inclusive no caso de punições criminais. Para quem praticou o crime, o melhor é se livrar de uma vez por todas de sua... Para quem praticou um crime, o melhor é se livrar de uma vez da sua punição do que ter que carregá-la por anos a fio. Agora me responda, o modelo de punição estatal parece atender a algum desses interesses? O sistema carcerário estatal é uma tragédia sobre todos os aspectos. As vítimas não apenas não recebem qualquer tipo de restituição, como precisam bancar a estadia do criminoso na cadeia. Afinal de contas, as vítimas também pagam impostos, não é mesmo? E os detentos, por sua vez, terminam por sair da cadeia ainda piores do que entraram, uma vez que esses estabelecimentos se converteram, em sua maioria, em escolas do crime. Crime. Crime é uma palavra boa. Em escolas do crime. Esse sistema é caro e ineficiente ao extremo. Porém, ao invés de abandonar esse sistema e buscar uma alternativa, o Estado busca soluções fáceis para o problema que ele próprio criou. E esse é o caso desse projeto de lei apresentado pelos vereadores paulistanos. Porém, além de toda a questão da ética libertária, existem os aspectos utilitários e econômicos que envolvem esse tipo de lei. Em primeiro lugar, leis como essa possuem, como consequência não esperada pelos políticos, a distorção do mercado de trabalho. Isso porque o Estado manipula a disponibilidade das vagas de trabalho, alterando o delicado equilíbrio entre oferta e demanda de oportunidades de emprego que o livre mercado estabelece. É certo que os ex-detentos vão ter mais facilidades de retornar ao mercado de trabalho, algo que é um objetivo alegado pelo projeto de lei. Porém, mesmo em relação a esse público, haverá algum tipo de... Porém, mesmo em relação a esse público, haverá algum tipo de distorção no mercado de trabalho. Ainda que 2% das vagas possam parecer um valor baixo, lembre-se que existem 120 mil pessoas trabalhando atualmente apenas na Prefeitura de São Paulo, sem contar a cota para funcionários nas empresas que prestam serviço para a Prefeitura. Cargos que existem Cargos que exigem baixo grau de qualificação poderão ser facilmente preenchidos, porém, em alguns casos, como nos cargos que existem um maior grau de escolaridade, a prefeitura terá dificuldade em preencher as vagas. Pode ser que, no final das contas, o nível técnico dos contratados seja muito baixo, porque haverá pouca ou nenhuma ocorrência concorrência em cargos que exijam, por exemplo, nível superior completo. Por outro lado, os indivíduos que nunca foram presos agora terão menos vagas de trabalho para ocupar. Lembre-se que essa lei, caso seja aprovada, vai impactar empresas privadas que prestam serviço para a prefeitura. Uma em cada 20 funcionários precisarão ser ex-detentos. Se os indivíduos já foram presidiários, terão muito mais vagas à sua disposição. Se os indivíduos que já foram presidiários terão muito mais vagas à sua disposição, aqueles que nunca foram presos terão 5% a menos de vagas nas empresas privadas,
e 2% a menos de vagas em concursos públicos. É um gesto de humanidade dar uma segunda chance para os indivíduos. Existem sim pessoas que cometeram crimes, pagaram por sua pena e que agora desejam recomeçar sua vida. Além disso, muitas atividades que são consideradas crimes pelo Estado não são crimes de verdade, como venda de determinadas substâncias, sonegação, contrabando, por exemplo. Dar uma nova oportunidade para esses indivíduos é um ato de caridade bastante louvável. Isso acontece de fato de maneira voluntária. Existem até ONGs que promovem programas de incentivo à contratação de ex-detentos e empresas que usam esse expediente como estratégia de marketing. Porém, é do ex-detento a responsabilidade por provar sua disposição de seguir uma nova vida. É ele quem precisa mostrar ao mundo seu interesse em se reintegrar à sociedade com uma nova colocação no mercado de trabalho. Ninguém pode ser obrigado a custear a bondade de dar a um ex-presidiário uma segunda oportunidade. Isso deve ser feito de forma voluntária, como um gesto privado de caridade. No caso de São Paulo, porém, todos os paulistanos precisarão custear com os seus impostos a caridade que o Estado, por algum motivo, resolveu fazer com a carteira alheia. O projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Vereadores de São Paulo é um erro sobre vários aspectos. Ainda que os adoradores do Deus Estados afirmem que os políticos paulistanos são bem intencionados, coisa que eu e você sabemos que é mentira, ninguém pode negar que os efeitos deletérios desse tipo de medida, além de distorcer o mercado de trabalho, o Estado não resolverá o problema que o direito das espécies... Além de distorcer o mercado de trabalho, o Estado não resolverá o problema que originou toda essa história: o péssimo sistema carcerário adotado aqui no país. Nesse modelo falido, as vítimas são restituídas... As vítimas não são restituídas. Nesse modelo falido, as vítimas não são restituídas e os criminosos saem da cadeia ainda piores do que entraram. Apenas o livre mercado é capaz de resolver esses dois problemas. Por um lado, empresas poderão contratar ex-criminosos de forma totalmente voluntária, como já acontece hoje em dia. Por outro lado, as absurdas e inúteis cadeias estatais serão rapidamente substituídas por um sistema mais humano e eficiente de se praticar a justiça, punindo os criminosos através da restituição às vítimas de suas perdas. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Baby Yoda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever aqui no canal e depois no ícone da campainha. Até a próxima! Gostei do vídeo, gostei do texto, muito bom. Apresentou o outro lado e tudo. Gostei da